O Espírito de Cristo, entendendo a ação do Espírito de Deus na vida do cristão e da igreja, capítulo 1. Um novo Espírito e o Espírito de Deus. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 26 e 27. Deus revelou a si mesmo em duas grandes alianças. Na velha temos o tempo da promessa e da preparação. Na nova, o cumprimento e a posse. Em harmonia com a diferença entre as duas dispensações, há uma dupla obra do Espírito de Deus. No Antigo Testamento, temos o Espírito de Deus vindo sobre as pessoas e trabalhando nelas em momentos e de maneiras especiais, operando de cima, de fora e de dentro. No Novo Testamento, temos o Espírito Santo entrando nelas e habitando dentro delas, operando de dentro, de fora e por cima. Na anterior, temos o Espírito de Deus como o Santo e Todo-Poderoso. Na última, temos o Espírito do Pai de Jesus Cristo. A diferença entre as faces da dupla obra do Espírito Santo não deve ser vista como se, com o fechamento do Antigo Testamento, a antiga terminasse e no Novo não houvesse mais obras de preparação, de maneira nenhuma. Assim como houve no Antigo Testamento benditas antecipações da habitação do Espírito de Deus, também no Novo Testamento o duplo operar ainda continua. Devido à falta de conhecimento, fé ou fidelidade, o crente de hoje não pode receber somente um pouco mais do que a medida do Antigo Testamento, do operar do Espírito. O Espírito de habitação foi, de fato, dado a cada filho de Deus, e ainda assim este pode experimentar apenas um pouco mais do que a primeira metade da promessa. Um novo Espírito nos é dado na regeneração, mas podemos conhecer quase nada do Espírito de Deus como sendo uma pessoa viva que habita dentro de nós. A obra do Espírito de nos convencer do pecado e da justiça, em sua direção ao arrependimento, fé e novidade de vida, é a obra preparatória. A glória distintiva da dispensação do Espírito é sua divina habitação pessoal no coração do crente, onde ele pode lhe revelar plenamente o Pai e o Filho. Somente quando os cristãos entenderem isso, estarão aptos a clamar pela bênção preparada para eles em Cristo Jesus. Nas palavras de Ezequiel, encontramos surpreendentemente expressa em uma promessa a dupla bênção concedida por Deus através de seu Espírito. A primeira é: porei dentro de vós o Espírito novo, isto é, nosso próprio espírito será renovado e vivificado pelo Espírito de Deus. Quando isso estiver terminado, haverá a segunda bênção: porei dentro de vós o meu espírito, para habitar nesse novo espírito. Deus deve residir em uma habitação. Ele teve que criar o corpo de Adão antes que pudesse soprar o espírito de vida nele. Em Israel, o tabernáculo e o templo tiveram que ser terminados antes que Deus pudesse enchê-los. De maneira semelhante, um novo coração é dado e um novo espírito é posto dentro de nós, como a condição indispensável para a habitação do próprio Espírito de Deus dentro de nós. Encontramos o mesmo contraste na oração de Davi. Primeiro, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E depois, não me retires o teu Santo Espírito. Salmos 51, 10 e 11.
Veja o que está indicado nas palavras: o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Aí está o Espírito Divino dando à luz o novo Espírito. Os dois são também distintos. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O nosso Espírito é o Espírito renovado, regenerado. O Espírito de Deus habita em nosso espírito, ainda que distinto desse, mas testifica nele, com ele e através dele. A importância de reconhecer esta distinção pode ser facilmente percebida. Seremos então capazes de entender a verdadeira conexão entre regeneração e habitação do Espírito. A primeira é a obra do Espírito Santo, pela qual ele nos convence do pecado, leva-nos ao arrependimento e à fé em Cristo e concede-nos uma nova natureza. O crente torna-se um filho de Deus, um templo adequado para a habitação do Espírito, onde a fé é exercida. A segunda metade da promessa será cumprida tão seguramente quanto a primeira. Entretanto, enquanto o crente olha somente para a regeneração e renovação trabalhados em seu espírito, não chegará à pretendida vida de alegria e força. Mas quando ele aceita a promessa de Deus de que há algo mais que a nova natureza, que há o Espírito do Pai e do Filho para habitar nele, ali se abre uma maravilhosa perspectiva de santidade e bênção. Seu desejo será reconhecer esse Espírito Santo, como ele trabalha e o que ele quer de nós, bem como saber como poderá experimentar sua habitação e plena revelação do Filho de Deus, já que esta é a obra que ele deseja realizar. Certamente essa questão é frequentemente formulada: como são cumpridas essas duas partes da divina promessa? Simultânea ou sucessivamente? A resposta é muito simples. Do lado de Deus, a dupla dádiva é simultânea. Deus dá a si mesmo e tudo o que ele é. Assim foi no dia de Pentecostes. Os 3.000 receberam um novo Espírito pelo arrependimento e fé, e no mesmo dia em que foram batizados, receberam o Espírito de habitação como o selo de Deus sobre sua fé. Através da palavra dos discípulos, o Espírito realizou uma maravilhosa obra entre as multidões, mudando disposições, corações e espíritos. Quando pelo poder desse novo Espírito que estava neles operando, creram e confessaram, receberam também o batismo do Espírito Santo. Hoje, quando o Espírito de Deus move-se poderosamente e a igreja vive em seu poder, os novos convertidos já podem receber desde o início de sua vida cristã o selo e a habitação evidentes e conscientes do Espírito. Temos, todavia, indicações nas Escrituras de que pode haver circunstâncias, dependendo da unção do pregador ou da fé dos ouvintes, nas quais as duas metades da promessa não estão tão intimamente ligadas. Assim foi com os crentes em Samaria, convertidos após a pregação de Filipe, Atos 8, de 5 a 17. E também com os convertidos que Paulo encontrou em Éfeso, Atos 19, de 1 a 7. Nesses casos, a experiência dos próprios apóstolos foi retida. Eles foram reconhecidos como homens regenerados antes da morte de nosso Senhor, Atos 20 e 22. Mas foi no Pentecostes que a outra promessa foi cumprida. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, Atos 2:4. O que foi visto neles, a graça do Espírito, dividida em duas manifestações separadas, pode ocorrer ainda hoje. Quando nem na pregação da palavra ou no testemunho dos crentes, a verdade do Espírito de habitação é claramente proclamada, não devemos ficar admirados de que o Espírito seja somente conhecido e experimentado como o Espírito de regeneração da nova vida. Sua presença e habitação permanecerão um mistério.
Mesmo quando o Espírito de Cristo, em toda a sua plenitude, é derramado uma única vez como Espírito de habitação, ele é recebido e apropriado somente na medida da fé alcançada pelo crente. O Espírito primeiro opera de fora, sobre e dentro dos crentes em palavras e obras, antes que ele habite neles e se torne sua possessão pessoal interna. Devemos fazer distinção entre o trabalhar e a habitação do Espírito. Geralmente se admite na igreja que o Espírito Santo não recebe o reconhecimento que lhe pertence, como sendo igual ao Pai e ao Filho. Ele é, afinal, a pessoa divina unicamente através de quem o Pai e o Filho podem ser verdadeiramente possuídos e conhecidos. Nos tempos da Reforma, o Evangelho de Cristo tinha que ser defendido do terrível equívoco que fez da justiça humana, boas obras, o terreno de sua própria aceitação. A salvação pela graça divina tinha de ser sustentada. Às épocas em que seguiram, foi confiado o compromisso de edificar sobre esse fundamento e divulgar o que as riquezas da graça fariam pelo crente. A igreja descansou alegremente naquilo que recebeu, salvação pela graça. Mas o ensino daquilo que o Espírito Santo faz a cada crente, através de sua liderança, santificação e fortalecimento, não teve o lugar que deveria ter em nossas doutrinas e vida. De fato, se revisarmos a história da igreja, perceberemos que muitas verdades importantes, claramente reveladas nas Escrituras, foram desprezadas e esquecidas, mas apenas apreciada por uns poucos cristãos isolados. Oremos para que Deus, em seu poder, conceda um poderoso operar do Espírito em sua igreja, para que cada filho de Deus possa provar que a dupla promessa está cumprida. Porei dentro de vós o Espírito novo, porei dentro de vós o meu Espírito. Oremos para que retenhamos a maravilhosa bênção do Espírito de habitação até que todo o nosso ser seja aberto à plena revelação do amor do Pai e da graça de Jesus Cristo. Essas palavras repetidas de nosso texto, dentro de vós, estão entre as palavras-chave da nova aliança. A palavra traduzida como dentro não é uma preposição, mas é a mesma que aparece aqui e em outras partes como seu íntimo e pensamento íntimo. Salmos 5:9 e Salmos 49:11. Porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32:40. Deus criou o coração do homem para a sua habitação. O pecado entrou e o corrompeu. O Espírito de Deus empenhou-se em recuperar a posse. Na encarnação e expiação de Cristo, a redenção foi obtida e o reino de Deus estabelecido. Jesus pôde dizer, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. É dentro que devemos procurar pelo cumprimento da nova aliança. A aliança não de ordenanças, mas de vida. No poder de uma vida eterna, a lei e o temor de Deus devem ser estampados em nosso coração. O Espírito do próprio Cristo deve habitar dentro de nós como o poder de nossas vidas. Não somente no Calvário, na ressurreição ou no trono deve ser vista a glória de Cristo, o conquistador, mas em nosso coração. Dentro de nós deve estar a verdadeira manifestação da realidade e glória de sua redenção. Dentro de nós, no íntimo de nosso ser, está o santuário oculto onde a arca da aliança é aspergida com sangue. Ela contém a lei escrita no manuscrito eterno pelo Espírito de habitação e onde, através do Espírito, o Pai e o Filho vêm agora a habitar. Oremos. Ó meu Deus, eu te agradeço por esta dupla bênção. Agradeço-te por esse maravilhoso templo santo que tu edificaste em mim para ti mesmo.
por esse novo Espírito posto dentro de mim. Agradeço-te por essa ainda mais maravilhosa santa presença, teu próprio Espírito habitar dentro de mim e ali revelar o Pai e o Filho a mim. Oro para que o Senhor abra os meus olhos para o mistério do teu amor. Permita que tuas palavras ponham-me de joelhos em temor e tremor ante a tua condescendência e que seja meu único desejo ter meu espírito de fato como a digna habitação do teu Espírito. Permita que eles me elevem em santa confiança e expectativa para buscar e proclamar tudo aquilo que tua promessa significa. Ó Pai, eu te agradeço porque teu Espírito habita dentro de mim. Possa meu caminhar diário estar em profunda reverência por tua santa presença comigo e pela grata experiência de tudo que ele opera em e através de mim. Amém. Resumo. Primeiro, aqui temos a razão pela qual muitos falham em seus esforços para habitar em Cristo, andar como Cristo, viver em santidade em Cristo. Eles não reconhecem plenamente a provisão todo suficiente que Deus fez para habitá-los para isso. Eles não têm a clara convicção de que o Espírito Santo operará neles e através deles tudo o que lhe é necessário. Segundo, a distinção entre um novo espírito e seu espírito dentro de mim é da mais profunda importância. No novo espírito dado a mim, eu tenho uma obra de Deus em mim. No Espírito de Deus habitando em mim, tenho o próprio Deus, uma pessoa viva. Que diferença entre ter uma casa construída por um amigo rico e dada a mim, e ter o amigo rico vindo morar comigo e satisfazer cada necessidade e desejo meu. Terceiro, o Espírito é dado como edificador, como habitante de nosso tempo. Não podemos habitar até que ele edifique, e ele edifica para que possa habitar conosco. Quarto, deve haver harmonia entre a casa e o seu ocupante. Quanto mais eu conheço esse santo convidado, mais eu entregarei o íntimo do meu ser para que ele ordene, guie, adore e adorne como o agrade. Quinto, o Espírito Santo é a verdadeira expressão do Pai e do Filho. Meu espírito é a verdadeira expressão de mim mesmo. O Espírito Santo renova o âmago de meu ser. E então nele habita e o preenche. Ele se torna para mim o que era para Jesus, a própria vida da minha personalidade. Fim do capítulo 1. O Espírito de Cristo, entendendo a ação do Espírito de Deus na vida do cristão e da igreja, capítulo 1. Um novo Espírito e o Espírito de Deus. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei